E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho legal eu poder falar para vocês como é o meu dia de trabalho, né? Eu sou responsável por operações numa empresa aqui em São Francisco, como eu já falei antes, e também a área de aprendizado e treinamento está sob minha responsabilidade, porque na verdade eu vim dessa área. Então eles acharam melhor fundir a área de aprendizagem com a área de operações, porque a gente podia trazer a filosofia de aprendizagem para a filosofia de operações. Eu tenho uma pessoa me ajudando na área de aprendizagem que tem o meu papel que eu tinha, mas eu ainda faço, como a gente pode falar, o overseeing, né? Eu ainda tenho a visão geral. Então é uma empresa que fatura aí 300 milhões de dólares, é uma empresa, não é muito grande, é uma empresa que a gente considera pequena aqui, né? E a minha posição é como se eu fosse, não, eu sou o vice-presidente, mas hoje nós tiramos os títulos das pessoas, né? Porque nós estamos virando uma network organization. Isso é parte também do meu trabalho, né? Então eu vou contar para vocês o meu dia de trabalho. Eu abro os olhos, tipo 15 para 6 da manhã, quando é 6h30 eu já estou pronto para sair. Geralmente eu saio umas 15 para 7 horas da manhã, quando dá 7h30, 15 para as 8 eu já estou na empresa. Então a primeira coisa que eu faço, às 8 horas já tem um relatório na minha mesa onde eu faço avaliação de risco, né? Eu criei o que a gente chama um dashboard, onde eu faço avaliação de 11 pontos. Dependendo dessa avaliação que eu faço de manhã, eu já planejo coisas de curto prazo, né? Que eu tenho que fazer durante o dia, algumas conversas que eu tenho que ter com as equipes ou mesmo na empresa para tratar desses pontos de risco, né? São que eles vão me aparecendo, porque eles fazem a atualização dos relatórios no fim do dia, então de manhã eu tenho esse dado fresquinho. E aí eu já chego de manhã, a primeira coisa que eu faço é olhar isso. Aí eu tenho a minha agenda do dia, que eu tenho já as minhas reuniões marcadas e que eu vou seguindo nas reuniões. Eu vou contar como as minhas reuniões são agendadas, né? Essas reuniões, geralmente elas tratam, na verdade são reuniões de trabalho. Aqui a gente não tem essa reunião de sentar e só fazer blá blá blá. São reuniões de trabalho, onde eu tenho que, ao fim da reunião, a gente tem que produzir aquilo que a gente falou que ia produzir. Ou um relatório, uma decisão, ou relatórios e decisões. Cada reunião tem agenda definida, com tempos definidos e o que a gente tem que produzir no fim da reunião. E elas podem ser relacionadas normalmente a projetos ou a parte estratégica da empresa. Eu faço um mix de tudo, né? Porque como operações é o centro da empresa, então eu tenho reuniões para business development, eu tenho reuniões com recursos humanos para fazer projeção de staff, para ver como a gente vai colocar, qual time que a gente vai criar para um projeto que a gente está concorrendo. Eu tenho outras reuniões com o pessoal que a gente chama de pré-construção, que é a parte onde a gente faz o cálculo de orçamento, toda a estratégia que nós vamos ter na obra para poder propor um preço para o cliente. Então, as minhas reuniões são muito, a maioria desse tipo. E também para lidar com problemas de comunicação dentro da empresa. As equipes não estão se comunicando bem, tem uma pessoa que não está muito contente na equipe, está tendo problemas, então eu também trabalho isso, né? E eu tenho as minhas reuniões com o presidente e com os líderes também das outras áreas para tratar a parte estratégica, né? De como a gente vai levar para frente a visão da organização, esse tipo de coisa, planejamento de negócios, isso que eu faço durante o dia nessas reuniões. E ao mesmo tempo durante o dia eu vou recebendo e-mails e textos, né? Eu recebo uma média de um e-mail a cada 2 minutos. A cada 1 hora eu tenho 30 e-mails no meu
eu tô sendo bem conservador nisso no meu inbox. Então eu tenho uma pessoa lendo os e-mails para mim. Eu leio também, né? Às vezes na reunião dá um break, eu vou pegando no telefone, eu vou lendo, mas eu tenho uma outra pessoa lendo o e-mail e essa pessoa faz uma triagem. Eu faço uma triagem e ela faz uma triagem. Então a gente tem os e-mails que são só e-mails de comunicação, e-mails que eu tenho que ler e e-mails que eu tenho que fazer alguma ação. Isso já vai sendo separado em pastas para mim, e nos breaks das reuniões eu vou olhando e já fazendo ação, fazendo ligação, enfim, todo esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo eu tenho um pessoal coordenando a minha agenda. Na verdade eu tenho 3 pessoas coordenando a minha agenda. Então as pessoas que, quando tem as necessidades durante a semana, elas vão falando, né? Então eu tenho 3 pessoas, uma ligada ao presidente, que ela coordena a minha agenda, com outra pessoa que coordena toda a área de operações e treinamento. Eu tenho uma outra pessoa que coordena a minha agenda para a área de recursos humanos, e eu mesmo faço a minha agenda para a área financeira, para a área de business development. Sou das áreas que não estão cobertas, essas outras eu mesmo crio a minha agenda. E essa agenda me cria um plano de trabalho. Então eu tenho minha agenda marcada para os próximos 30 a 40 dias. Então eu já sei antecipadamente o que eu tenho que fazer e como eu tenho que me preparar. E essas pessoas que vão me ajudando a fazer as agendas, elas ao mesmo tempo vão me dando a documentação necessária que eu tenho que estudar. Olha, Paulo, essa aqui é a informação que você precisa, e elas vão me guiando durante o dia. Eu falo elas porque são 3 mulheres. Elas vão me guiando durante o dia. Paulo, só você tem 5 minutos para terminar a reunião. Quando eu estou muito puxado, elas vão abrindo a porta, falando: olha, você tem 5 minutos para terminar, você já tem uma outra reunião para começar. E elas vão me ajudando durante o dia, né? Então é isso que é mais ou menos um dia de trabalho que eu tenho, né? E conforme os problemas vão chegando, aqueles problemas de último minuto, eu vou tratando eles pelo telefone, através de texto ou através de e-mail, e assim eu vou passando o meu dia. Quando geralmente é 5 ou 5 e meia da tarde, o meu dia acabou. Geralmente eu passo a conversar com as pessoas para saber se ficou alguma coisa para trás. A gente faz uma avaliação dos pontos que eu cumpri no dia. Como eu já falei, isso é medido todos os dias. A minha taxa de reliability, de sucesso nos meus compromissos é de 90%. Ela é bem alta. Ela era 87%, mas ela cresceu para 90%. Então esse é meu dia. Aí quando dá 5 e meia da tarde, eu vou para casa. Eu chego em casa tipo 6 e meia, 6 e 15, 6 e meia. Aí eu durmo. Eu durmo das 6 e meia até as 8, mais ou menos. Aí eu janto. Quando dá 9 horas, 9 e meia, eu começo a me preparar, porque eu dou consultoria na Europa. Então as minhas reuniões geralmente começam às 11 da noite e elas vão até 1 da manhã. Então eu tenho isso mais ou menos 3 vezes por semana, né? De 2 a 3 vezes por semana. Então quando eu tenho essas reuniões, aí eu já começo a me preparar. Quando é 11 horas, eu já ligo a câmera, já fico pronto, faço a reunião até a 1. Aí eu vou pra cama, fico acordado até umas 2 e meia da manhã, né? Geralmente eu fico vendo o professor Google ou o professor YouTube, e fico vendo alguns e-mails, algumas coisas que eu tenho já que me preparar para o dia seguinte. E aí vou dormir. Aí quando é 15 para 6 de novo, abro o olho, no dia seguinte faço a mesma coisa. Quando eu não tenho essas reuniões, quando eu não tenho essas reuniões com a Europa à noite, eu termino de jantar. Quando é umas 9 horas eu vou para a cama, eu durmo até umas 11, 11 e meia, e aí eu pego o computador, abro, vou até umas 3 horas da manhã, porque eu tive um pouquinho mais. Eu dormi 2 vezes, eu dormi das 6 e meia até as 8, e aí depois 9, 9 e meia até 11, 11 e meia, e eu pego o computador, vou até as 3 da manhã, faço pesquisa, tudo que eu tenho que me preparar em termos de inovação, e aí 15 para 6 tô de novo na rua. Já tô em pé, desculpa, tô na rua tipo
para 7, eu já tô saindo, às 7 horas eu tô saindo para a empresa. E almoço nos Estados Unidos a gente não tem, almoço é de trabalho. É raro um almoço que eu faço isso 2 vezes por ano ou 3 vezes por ano. De eu fazer um almoço para me divertir é raro, né? Praticamente eu não faço. Todos os almoços são de negócio. Muitas vezes eles trazem comida para mim, que geralmente eu estou em reunião. A gente marca reunião na hora do almoço porque o pessoal tem mais disponibilidade, né? Tá mais livre. A gente senta e vai conhecendo. O pessoal já sabe o que eu gosto de comer, então aqui é legal no almoço porque você tem uma variedade, né? Você tem comida tailandesa, comida japonesa, você tem comida americana, você tem o que você quiser. Então existe um cardápio variado que eles vão fazendo durante a semana para você. Como eles já tem tudo aquilo que eu gosto de comer, eu não preciso nem me preocupar, já tá servido para mim. É só abrir e começar a comer, porque assim a gente não perde tempo, né? E esse aí é meu dia, e vai aí de segunda a sexta. Sábado e domingo eu sempre faço pesquisa, passeio, faço pesquisa, e vocês podem ter a noção de como a gente vive aqui. É realmente muito trabalho, muita competição, e você ganha muito bem, mas é muito trabalho, eu gosto, eu não tenho nenhum problema com isso. Então aí eu dei para vocês mais ou menos a ideia do que eu faço durante o dia, né? Uma outra coisa que eu faço também é a parte toda a parte estratégica da empresa, né? Então definir como a empresa vai se estruturar em termos de sistemas de governança, toda essa parte é minha. Eu dou a visão e aí as áreas da empresa começam a trabalhar para alinhar o sistema de governança com a visão que é colocada para eles. Isso eu também faço. E é muito gostoso, é muito trabalho, mas é muito gostoso. Então vocês têm uma ideia mais ou menos de um dia de trabalho de uma pessoa que eu estou na área de operações, que está bem enfurnada dentro da empresa, né? Muito interligada. Aí vocês podem ver aí como é que a gente vive no dia a dia. Tá bom? Eu espero que isso tenha dado para vocês uma ideia do como é o meu dia de trabalho. Ele se repete durante o ano todo. E mais uma vez, se vocês gostaram, tem outros vídeos que eu pus aí no meu canal, no Paulo Napolitano. Vocês deem uma olhada, porque tem muita coisa interessante que vai te ajudar na sua carreira aqui nos Estados Unidos. E vai dando um like se vocês gostam. Esse canal não é para mim, é para vocês. Eu sempre falo isso, que se eu conseguir ajudar uma pessoa, somente uma pessoa, eu já cumpri os meus objetivos. Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente vai se falando.